E aí, pessoal, questõezinhas super interessantes. Cada vez que a gente faz questão, a gente vai aprendendo, além de rever a teoria, a gente vai aprendendo o caminho do entendimento. Tu vai ver, cada vez que tu vai fazendo mais questões, aquela pergunta, oxe, como é que eu ia saber que era isso? Vai acabar, porque você vai percebendo na questão, você vai entendendo melhor o enigma que é a questão. Então, vem-se embora, vamos lá fazer uma questão que é bem legal. Olha aí. Ele deu aí para a gente a questão. Os gases medicinais são utilizados em hospitais, clínicas, desculpa aqui, de saúde em outros locais de interesse da saúde, bem como em tratamentos domiciliares de pacientes. Considere a composição de 4 gases medicinais acondicionados separadamente em 4 cilindros de 1 a 4 nas condições indicadas na tabela. Vê, pessoal, todos esses 4 gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, não é? Então, volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles apresentam o mesmo número de moléculas. Aí ele pergunta: oxigênio, ar sintético, que é nitrogênio e oxigênio, né? Óxido nitroso e dióxido de carbono. Identifique entre os gases medicinais citados, não é? Você tem aqui a pergunta da questão, entre os gases medicinais citados, aquele que é constituído por uma substância química simples e aquele que gera uma solução aquosa ácida. Vê, pessoal, entre os gases citados, qual é o que você vai ter? Uma substância simples e qual é aquele que, quando borbulhado na água, vai dar um meio ácido. O gás constituído, pessoal, por uma substância simples, aquela formada por um único tipo de elemento, claramente, tá certo? É o gás oxigênio. Apenas átomos de oxigênio. No ar sintético, eu tenho uma mistura, tá certo? Que são 2 substâncias simples. Mas aqui é uma mistura, não é? E aqui nesses 2 são substâncias compostas. Então, pessoal, a gente só vai ter o oxigênio, tá certo? E o gás que em meio ácido, que em água vai formar um meio ácido, claramente é o CO2. CO2 e água vai dar o quê? H2CO3, né? Que é o ácido carbônico, que é um ácido muito, muito, muito instável, né? Fraquinho e instável. Aí ele bota na letra B, baseado no princípio de Avogadro, tá? Determine as seguintes proporções: número de moléculas no cilindro 1, número de moléculas no 2, no 3 e no 4. Pessoal, de acordo com o princípio de Avogadro, o que foi que eu falei? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os gases têm o mesmo número de moléculas. Então, se me perguntar como é que a gente vai dizer aqui, 1 para 1 para 1 para 1. Todo mundo está na mesma proporção. Então, está todo mundo na mesma proporção. Pode ser 10 para 10 para 10, 100 para 100 para 100 para 100. É 1 para 1 para 1. Aí, na segunda opção, vou até mudar a cor aqui para vermelho, ele coloca número de átomos de oxigênio no cilindro 2, número de átomos de oxigênio no cilindro 3. Olha bem, pessoal, o número de átomos de oxigênio no cilindro 2, eu tenho 21%, né? E no cilindro 3, eu tenho aqui, ó, um N2O1, não é? Então, eu vou ter quanto, pessoal? 0,21, que é 21%, né? De O2. Então, 0,21 vezes quanto, pessoal? Vezes os 2 átomos, tá? Que é proporcional a 1 vezes N. Ó, 1 vezes N. Ele quer em qual? No segundo e no terceiro. Por que 1, Guga? Porque eu só tenho O1. Tá vendo? Eu só tenho O1. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 0,42, que é 0,21, 0,42 para 1,
não é verdade? Então, a resposta da questão 0,42 para 1. Então, vê bem, a gente tem nessa questão a resoluçãozinha bem importante do princípio de Avogadro. E não esquece, tá? Volumes iguais de gases, o quê? Quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem o mesmo número de moléculas, tá? Então, pessoal, é importante que a gente lembre isso aí nas questões que a gente vai resolver. Tranquilão? Um beijo.